Vamos lá, pessoal, olhando para os exercícios aqui, ó. Qualquer coisa dá um grito aí, hein, moçada? Tranquilo até aqui? Bom, se ninguém tá falando nada, eu acho que vocês estão entendendo. Vamos lá, ó. Olha aí aquela ideia do capacitor, lembra que eu falei para vocês? Muito comum. Aqui, então, ele vai mesclar nesse exercício um campo elétrico com um campo magnético. Perceba que ó, você tem um campo elétrico para baixo, né? Olha a placa positiva em cima, campo negativo, a placa negativa embaixo. Então, olha aqui, o campo elétrico sai do positivo, vai para o negativo. Ao mesmo tempo, você tem um campo magnético penetrando aqui, ó, no plano da tela, no plano do papel, aí onde vocês estiverem analisando, tá? Aí ele fala o seguinte, ó. Figura descreve mediante um ajuste percebe-se que quando os campos elétricos e magnéticos assumem valores de 1 vezes 10 ao cubo newtons por coulomb, então campo elétrico, e 2 vezes 10 a menos Tesla, um íon positivo, então tá aqui, carga positiva, deixa eu colocar ela aqui, positiva, de massa desprezível, atravessa os campos em linha reta. Tá? O que está acontecendo? Exercício muito comum, pessoal. É muito comum eles mesclarem essa ideia de campo, ou seja, a gente já tinha visto isso no campo elétrico com o campo gravitacional. Para quê? Para ele tentar relacionar o equilíbrio. Bom, no equilíbrio, resultante é nula. Mesma coisa aqui. Resultante vai ter que ser nula para essa partícula continuar com o movimento retilíneo. Então a carguinha aqui está aqui, para ela sair aqui com a mesma direção, mesmo valor de velocidade. Então você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio entre o quê? Entre a força elétrica e a força magnética. Olha aqui, ó, é carga colocada em campo elétrico, então a força tem o mesmo sentido que o campo porque a carga é positiva. Olha a força elétrica aqui. É atraída pela placa negativa, tá? E aí se vocês fizerem aqui, ó, a velocidade da partícula tá aqui. Ó, V para cá. Faz a relaçãozinha lá, o campo entrando. Fica meio estranho aqui, ó. Campo entrando, velocidade para lá, tapa da palma da mão. Então a força magnética seria para riba. Isso aí. Olha o equilíbrio entre as duas. Tá? Percebam o seguinte, pessoal. Mesmo que a carga fosse negativa, também seria o mesmo equilíbrio. Não vai depender da carga aqui, a gente vai ver isso agora. Tá? Só ia inverter o sentido das forças. A magnética estaria para baixo, a elétrica para cima. Mas também você poderia ter o mesmo equilíbrio. Então, qual que seria esse equilíbrio? A força magnética ela tem que ser igual à força elétrica. Ok? Força magnética, o campo está perpendicular à velocidade, então fica somente dessa maneira. Seno de 91, força elétrica, quem não se recorda, é o módulo do campo vezes o módulo da carga. E aí você pode cortar a carga. Olha aí. Tá vendo? Não depende nem do módulo nem do sinal da carga. Então, portanto, a formulinha clássica aqui, ó, para ela se manter em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é E dividido por B. Substitui os valores ali. E é 10 ao cubo dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 10 ao cubo, 2 vezes 10 a menos 2. Então isso vai dar 0,5 vezes 10 a quinta, ou seja, 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Tá aí, ó. 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Resposta A. Certo? Exercício bem simples, bem tranquilo aí, ó, mas muito comum também. Olha aqui o que eu falei do espectrômetro de massa, trabalha por meio da trajetória da partícula no campo magnético. Dá uma olhada. Ele fala aqui que você tem aí o equipamento, não sei o que, bababá, e aí você tem diferentes partículas de mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Ok? Essas partículas possuem a mesma velocidade inicial, paralela ao plano da página,
com o sentido indicado no desenho, tá ali. No interior há um campo magnético que está saindo, olha lá, ó, e perpendicular a V, né? Aí as partículas escrevem essas trajetórias, ó. 1, 2 e 3. Né? A 3 é com maior raio e para a direita. A 4, 1, 2, 3 e 4. A 4 é com um raio intermediário, só que para a esquerda. Tá ok. Ele quer que você coloque verdadeiro ou falso aqui, ó. Ó. Primeira coisa, por que, que uma vai para a direita, outra partícula vai para a esquerda? Bom, vamos desenhar uma partícula sem sinal aqui exatamente nesse ponto que ela está entrando. Então ela entra, vem com essa velocidade para cá. Se vocês colocarem a regra da mão direita aí, ó, velocidade para ir para vocês, né? Olha aqui, parece um retardado. O campo saindo, então o campo está para cima. Então o que? Ou seja, você tem uma força, poderia ter uma força saindo das costas da mão, que seria para a carga negativa, e uma força saindo da palma da mão para a carga positiva. Então, para a carga positiva, ó, a força é para cá. Ó. Seria uma força para a carga positiva. Para a carga negativa, a força é para cá. Força para a carga negativa. Então, já analisamos, acho que a primeira afirmação. A trajetória da partícula 2 possui carga positiva e a trajetória da partícula 4 possui carga negativa. Verdadeiro. Supondo que todas as partículas tenham a mesma carga, mesmo modo. Tem a mesma carga, a da trajetória 2 tem maior massa que a da trajetória 1. Tá? Pessoal, aqui você pode interpretar até pela inércia, até pela quantidade de movimento. Tá? Se todas têm a mesma velocidade, ele fala isso no início aqui, ó. Se todas têm a mesma carga aí no caso, por que, que a 2 descreve um raio maior? Porque a massa dela é maior. Tendência dela continuar o movimento ali, ó, sofrer uma menor deflexão é maior, certo? Ou então você pode interpretar dessa maneira, ó. R é igual a 2π vezes m, Habib enviou um kibe, ó. Isso daqui é igual para todas, ó. Não é? Carga vezes o campo. Ele tá falando isso aí, ó. Ou não? Ah, não, ele fala somente ele quer fazer a relação com a massa, tá? Mas olha aqui, ó. Se eu tenho uma relação diretamente proporcional, ó, quanto maior a massa, maior é o raio. É exatamente o que está acontecendo, ó. Você tem um raio da 1 maior, da 2, perdão, maior do que da 1. E é o que ele está falando. Ó. Supondo que todas as partículas têm a mesma carga, a trajetória 2 tem maior massa do que a trajetória 1. Certo? Então, a mesma carga, aquilo que eu falei estava certo. Mesma carga, todas estão sujeitas ao mesmo campo, então a que tiver a maior massa vai ter maior raio. Então, isso daqui também está certo. Supondo que todas as partículas têm a mesma massa, agora ele faz ao contrário. A da trajetória 3 tem maior carga do que a da trajetória 2. Então pode utilizar a mesma relação, só que você vai manter fixo agora a massa e o campo. Ó. Então isso daqui agora é uma constante. Claro que a que tiver maior carga, o raio é menor. Então quem que vai ter a maior carga? Seria da trajetória 1. O que ele está falando? Está comparando a 3 e a 2, ó. Então, partículas que têm a mesma massa, da trajetória 3 tem maior carga que da trajetória 2. Da trajetória 3 tem um raio maior. Tá observando? Ó? O raio 3 aqui é maior do que o raio 2. Então, é menor a carga, é inversamente proporcional agora. Ele está falando que é maior. Então, tá errado. Isso daqui é falso. Se o módulo do campo magnético B aumentasse, todas as trajetórias teriam um raio maior. Só olhar para a mesma fórmula, pessoal. Se você aumenta isso daqui, o que acontece com o campo magnético? Diminui. Perdão. O que acontece com o raio? Diminui. Certo? Você tem um raio menor, porque a força magnética vai ficar maior.
a força resultante centrípeta, consequentemente, você vai ter algo puxando com maior intensidade ela para desviar. Então essa daqui tá errado, falsa também. Então vai ficar o quê? VVFF, resposta D de jeans. Certo? Vamos lá. Essa daqui bem simples, pessoal, ó. Mesma ideia. Trabalha com uma partícula positiva entrando numa região de campo. O campo está saindo do plano, certo? Ok. E aí ele faz uma trajetória aqui semicircular, né? Ó, ela faz, volta e bate aqui numa placa fotográfica. E aí ele fala que essa distância aqui é x, a partícula tem carga q, velocidade v e massa m. Ele quer saber que aliás, ele quer saber exatamente a massa da molécula em termos, é uma molécula em termos dessas constantes aí. O que você tem aqui de relação? Bom, x é igual 2 vezes o raio. Acho que dá para perceber isso, né? O diâmetro ali dessa semicircunferência. Então, se você for pela relação do Habib me ver um Kibe, ó como que é importante isso daqui, hein? Ele quer saber a massa. Quem que vai ser essa massa? Só isolar. No lugar de R eu vou já colocar 2x, ok? Então R aliás, perdão. Opa. No lugar de R é igual a x sobre 2. Toma cuidado aí, ó. Então, no lugar de R, eu coloco x sobre 2. Vou passar multiplicando, vou isolar a massa, né? Então, vai ficar módulo da carga vezes B dividido por V. Tá aí. Isso é igual à massa da partícula. Tá? Qual que é a resposta? Q vezes B vezes X dividido por 2V. Tá aí, ó. Resposta E. Certo? Olha aí, só a partir da formulinha que eu já demonstrei de onde que vem, do Habib me vê um Kibe, e só tô mandando bala aqui nos exercícios. Aqui, ó, esse exercício é meio estranho, pessoal. Depois que eu quebrei a cabeça aqui, que eu vi uma ideia aqui que ele falou, porque é muito fácil você confundir o sentido aqui, ó, para onde que é desviado, tá? Ele ilustra aí o tubo de raios catódicos, que era exatamente como funcionava os televisores antigos, tá, pessoal? Os televisores antigos, aqueles TV de tubo, é a mesma coisa. Você tem aí um feixe de elétrons passando por uma região onde que você tem um campo magnético e um campo elétrico, e aí de acordo com a intensidade desse campo é que você controla ali o movimento de cada elétron e, portanto, a imagem formada na tela. No caso aqui, ele só vai falar desse feixe, ok? A tela ali, e aí você tem o campo magnético, ó, estabelecido nesse sentido. Ó. Dá para ver aqui na posição 3. Ó. Então o campo magnético está para cima. Ó, o polo norte ali virado, até a setinha indica. Então o B está para cima. Tá? O que você tem que tomar cuidado, pessoal? Isso daqui você está vendo a vista frontal da tela. Por isso que é fácil se enganar com esse exercício. É uma vista frontal, ou seja, a tela, pensa na tela da TV, você vendo ela de frente, tá? Então tá, a velocidade das partículas estão aqui, ó. Como que ficaria campo magnético? B para cima, velocidade para cá, ok? O tapa vem das costas da mão, é elétron. Então a força magnética estaria assim, ó, entrando, ok? Se você girar isso daqui, ó, pensar, eu sei que é difícil mostrar aqui no plano, ainda mais pela tela aqui, né, pelo zoom aí, ó, mas as partículas elas vêm para cá, ó. Gira isso e coloca na frente desse tubo aí, ó. Fica algo estranho, mas elas vão vir nessa direção aqui, tá? É como se você estivesse vendo assim, ó, como se seu olho tivesse aqui, ó. Tá? Então, como que a força magnética vai entrar, essa tela vai estar dessa maneira, e aí você tem as partículas indo para o lado 2. O feixe será desviado
para o lado 2. Resposta B. Ok? E aí? Estão acompanhando? Se eu estiver indo muito rápido aí, dá um toque, pessoal. Vamos ver. Esse daqui, ó. Em uma extensa região do espaço existe um campo magnético B perpendicular entrando no plano da página, como mostra a figura. Então, B entrando, tá aí bonitinho, sua orientação x e y. Vamos ver o que ele está falando agora aqui, ó. Se uma carga Q é positiva com velocidade v perpendicular a B na região que o campo atua, o movimento dessa carga será circular e uniforme no sentido horário. Então, coloca aqui. Você não consegue visualizar. Carga positiva, vamos colocar ela aqui, ó. Não importa aonde você vai colocar a velocidade, eu vou colocar para cá. Tá? Vamos ver como que vai ficar a força magnética aqui. Ó, não se esqueça, o campo tá saindo. Então, perdão, o campo tá entrando, perdão. Entrando, ó, a mão para baixo, velocidade para lá, a força magnética vai assim, ó. Vai para cima. Tá? Ou seja, essa partícula vai fazer isso daqui, ó. Lembrando, a força magnética aponta para o centro do movimento. Então, estaria aqui. Então, essa partícula faz isso, ó. Ó, você tem aí um sentido anti-horário. Tomem cuidado com isso. Se fosse uma carga negativa, o sentido seria horário, mas é positivo o que ele fala. Então, a 1 está errada. Errada. 2. Tanto para cargas positivas como cargas negativas, se V for perpendicular a B, a trajetória circular de uma partícula de massa m terá o raio dado por Habib m/v1 certinho. Já deduziu isso. Quando V for oblíqua a B, a trajetória será uma hélice cilíndrica. Lembra que eu comentei isso com vocês, que é a parte mais complicadinha aí dessa força magnética. Em primeira fase é muito difícil cair isso. O máximo que vai cair é nessa parte teórica, tá? Ela vai fazer aquela, como se fosse a cadeia do DNA, né? Faz aquela trajetória cilíndrica aí, ó. Cilíndrica em forma helicoidal, digamos. Então isso daqui tá certo. No caso da trajetória ser circular, o período de revolução depende do valor de V. Nós já acabamos de deduzir também, ó. Quem não lembra tá aqui, ó. 2 pimentas no meu quibe. Não depende da velocidade, certo? Nem depende do raio. Então isso tá errado. Se a carga penetrar paralelamente a B, ela não sofrerá deflexão. Certinho, né? O ângulo é zero, portanto a força magnética é zero. Opa, eu risquei aqui como se estivesse errado, mas tá certo. Então, ó, apaguei o número, olha que legal. Quais são os números que estão certos? 2, 4, costuma dar 6, e 8 costuma dar 14. Né? 14 não, sou animal, 12. Nossa senhora, que burro que você é. 12 ou 14? Pera aí. 14, é. 14, tá certo. Tá bravo de conta. Seguinte, vamos ver, dá tempo de fazer esse outro aqui? Ou tem que entrar e sair? Vamos entrar e sair, vai. Deixa eu voltar aí para vocês. Continuando aqui, agora a gente vai interpretar aqui a força magnética nos fios, ó. Esse primeiro aqui, ele te dá uma espira, tá? Imerso em um campo magnético constante, uniforme, B de duas maneiras distintas. Na primeira, a espira é mantida em equilíbrio sob a ação apenas da força vertical F1 e da força magnética gerada pela circulação de uma corrente elétrica contínua pela espira, conforme a figura 1. Na segunda, a espira é mantida em equilíbrio sob a ação da força vertical F2 e da força magnética gerada também novamente pela corrente elétrica I contínua na espira. Sabendo que nas duas situações a intensidade da corrente elétrica
que circula é a mesma, então é o mesmo I, tanto aqui na primeira situação quanto na segunda. E ele fala que na 1 a intensidade da F1 é 10 newtons, tá? E aí ele quer saber a intensidade da força 2 na segunda situação. O que você tem que perceber aqui, pessoal? Ó, bom, se essa força tá para cima e essa espira aí tem equilíbrio, obviamente que você tem que ter uma força aqui para onde? Para baixo. Que força que é essa? É a força magnética. E aí você consegue até determinar o sentido da corrente, ó. Poxa, o campo está entrando, a força magnética para baixo, então você vai ter isso daqui, ó, campo entrando, força magnética para cá, a corrente vai ter que estar para cá, ó. O I seria aqui. Então você tem esse I no sentido horário, tá? Aí você fala, mas pô, e a lateral do fio? Ótimo. Vamos pensar em termos da lateral aqui, ó. Então aqui, ó, nessa lateral aqui você tem uma corrente para cima. Então se aplicar a regra da mão direita, corrente para cima, campo entrando, a força magnética aqui, ó, vai estar aqui, ó. Força aqui. Se você fizer do lado contrário, né, a corrente está para baixo aqui, ó. Agora, faz de novo a regra da mão direita, então você vai ter uma força magnética para cá, tá? Como os dois lados têm o mesmo tamanho, o mesmo L, digamos assim, ok? Então você vai ter o quê? Que elas se anulam, certo? Tá. O que eu quero saber aí? O valor dessa corrente. O que ele dá para nós? Ele fala que as duas têm o mesmo tamanho. Olha aqui, ó. Essa lateral vale 10 centímetros, era o que eu estava procurando. Então isso daqui, ó, que é a parte exposta aí que vai sofrer essa força magnética, vale 10 centímetros, que é igual a 0,1 metros. Então vamos calcular o valor dessa força magnética. Aliás, vamos calcular não, porque a gente já sabe. F magnética vai ser igual a F1, ok? Portanto, a força magnética que é dada por isso, B vezes I, vezes L, vai ser aqui, ó. Qual que é o valor da força? 10 newtons. Cadê os 10 newtons? Tá em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, 10 newtons. Tá? Então vai ficar 10 é igual a B vezes I vezes 0,1. Portanto, B vezes I é igual a 100. Deixa assim. Por que eu calculei isso? Porque eu vou precisar agora na situação 2. Na situação 2, você vai cair, então, na mesma coisa. A força magnética, agora 2, vou chamar de F', aqui, ó, tá para baixo. E aí ele quer saber aí o valor de F2. Então, novamente, ó, força 2 é igual F', magnética aí, ó. Então, portanto, F2 vai ser a B vezes I vezes L', que agora não é mais 10 centímetros. Você vai considerar essa parte aqui, ó, que vale 25 centímetros. Claro que é 0,25 metros, ok? Então, substitui aqui, ó. F2, portanto, é igual B vezes V, você calculou pela relação anterior. Isso dá 100 vezes o L' agora, que é 0,25. Então, isso daqui dá 25 newtons. Claro que era de se esperar que a força aumentava, porque você tem um maior comprimento do fio exposto ali. Resposta E de elefante. Ok? Então, vamos lá. Nossa, esse exercício é muito chato, cara. Seguinte, pessoal. Eu não vou fazer todas as situações aqui, porque senão eu vou ficar aqui uns 15 minutos só para resolver esse exercício. Ele é muito chato. Por quê? O que acontece? Daqui é o princípio básico do funcionamento do motor, tá? Você tem ali uma espira, né? Que vai estar percorrida por uma corrente, ok? Então, por que ela está percorrida por uma corrente? Porque ela está ligada nessa pilha. Inclusive, esse exercício tem um desenho errado, tá?
isso daqui não poderia ser inteiriço, essa voltinha aqui, ó. Teria que ser feita pela metade, porque senão sempre vai estar em conta. Bom, depois a gente discute isso uma hora com mais calma. E aliás, vocês nem tem que se preocupar com isso. Mas é o seguinte, ó. Pensa o seguinte aqui, eu vou já dar a resposta dele, tá? Porque tem várias situações possíveis. Ele trabalha com isso, ó. Ele fala, se A for um polo tananã, B for um polo tananã, e o X aqui for o polo tananã do ímã, então você vai ter que isso daí vai girar para o sentido tananã. Então é o seguinte, eu já vou partir da resposta aqui, ó. O polo A é negativo, então aqui é negativo, é uma pilha, né? Ó, aqui negativo. Polo B, obviamente, é positivo, tá? E aí ele considera isso daqui como se fosse o norte do ímã. Ó, se o polo A é negativo, então concorda que a corrente elétrica ela vai estar fazendo isso daqui, ó, daqui para cá. Então aqui ela está indo assim. E aqui nessa parte de baixo, que é a parte que eu vou analisar, ó, a corrente elétrica está assim, ó. Ela tem que ir na direção do polo negativo. Então isso daqui seria o I que está em azul, ok? Tá. Assumindo que o polo X aqui é o polo norte do ímã, ó, norte do ímã, então você teria o campo magnético aqui, ó, voltado para cima. Lembra? Do polo norte do ímã, o campo magnético sai. Tá? Ok. Faz a regra da mão direita aí, pessoal, ó. Campo magnético para cima. A corrente está aqui. Então, o que que acontece? Essa parte de baixo aqui, ó, ela vai sofrer uma força magnética para cá. Se você fizer para a parte superior lá de cima, ó, da espira, a força magnética é para cá, porque muda o sentido da corrente. Então, o que que acontece? Isso daqui ele vai girar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, tá? É claro que se você mudar o polo do ímã, se você colocar ali o X como sul, muda o sentido. Se mudar os polos da pilha, também vai mudar o sentido. Então, por isso, você tem que ficar testando uma porrada de hipóteses. Eu sou completamente contra um exercício desse no vestibular. Porque você não está trabalhando com você tem que ficar testando. Poxa, ficar testando no vestibular é para acabar, né? Mas fazer o quê? Então, ó, a ideia é essa, pessoal. Resposta E aí, ó. Tá? Olha aqui, ó. No caso aí, ó, dos fios aqui percorrido por corrente. Então, só que aqui as correntes estão opostas. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer coisa não lembra, faz aí, ó, campo magnético aqui. Bom, vou pegar esse fio aqui, fio 1, ó, fio 2. Então, o campo magnético gerado pelo fio 1 no fio 2, ele vai estar, olha a regra da mão direita, ele está saindo aqui. Certo? Se ele está saindo, como que vai ficar a força magnética que age aí no fio 2? Então, novamente, ó, regra da mão direita, corrente para lá, para cima, né? O campo saindo, esse daqui seria o B1, tá? E aí a força magnética, se vocês recordarem que eu falei, ó, aqui é repulsiva entre os fios. Tá? Aqui também vai ser para cá, sentidos opostos, terceira lei de Newton. Então você já matou o exercício em termos da repulsão. Aí ele fala quanto que vale, aliás, a razão entre os módulos. Pessoal, se é lei de Newton, qual que é a razão entre essas forças? O módulo da força magnética 1 é igual, né, ao módulo da força magnética 2. Poxa, mesma intensidade, é a terceira lei de Newton, poxa. Então, claro, uma dividido pela outra vai dar 1. Então, o módulo é 1 e a força é repulsiva. Resposta A. Tá? Seguinte, vamos ver, dá tempo aí, ó, só da gente analisar isso daqui, ó. Só esse daqui, pessoal. O outro depois aí eu faço na próxima aula. Eu já mandei a introdução teórica, realmente eu não sabia se ia dar tempo de chegar, mas chegamos, ó. Semana que vem a gente tem mais uma aula antes da revisão. Bom, eu vou mandar mais o finalzinho que ele fala da geração de corrente elétrica por meio da indução, tá? Geração da corrente alternada, que é
exatamente como funciona a nossa rede elétrica aí de casa. E aí eu mando a teoria. Se eu não conseguir resolver todos os exercícios também, eu faço aí, aqui eu gravo e disponibilizo para vocês, ok? Então vamos dar uma olhada com calma aqui, pessoal. Se vocês assistiram a parte teórica lá, eu só tenho a indução de uma corrente elétrica numa espira quando eu tiver um fluxo magnético, a ideia de um campo magnético passando no interior dela, e esse campo magnético ele tem que ser variável, ok? Então como que eu consigo isso? Bom, eu posso simplesmente, vamos aí dar uma recordada, eu posso simplesmente estar aqui minha espira, como se fosse um fio, né? Então, deu para entender aqui, ó, um fio de cobre aí, ou um anel, né? E aí você tem um ímã aqui, ó. Vamos pegar um ímã qualquer, ok? Polo norte aqui, polo sul. Seguinte, se eu deixar paradinho esse ímã, não acontece nada, não tem corrente elétrica no interior dessa espira. Só que se eu movimento, acabo criando uma corrente elétrica. Por quê? Quando eu movimento ele, eu estou mudando aqui as linhas de campo que está passando no interior da espira. Ó, lembra que do polo norte as linhas de campo saem? Então, poxa, se eu aproximo esse ímã, ó aqui, ó, uma velocidade do ímã aqui, eu vou aumentar a quantidade, vou tornar o campo magnético mais intenso no interior da espira. Ou seja, eu estou variando o fluxo magnético. Isso é importante. Aí o que, que acontece? Quando eu aumento o campo magnético, esse externo aqui, ó, o B externo, a tendência na natureza é se contrapor. A lei de Lenz vem exatamente nisso. Ela se opõe à variação do fluxo magnético no interior do condutor. Ou seja, ela quer anular esse campo magnético externo. Como que ela anula? Criando aqui um campo magnético induzido. Ó, um B induzido. Então, quando o fluxo aumenta, ou seja, quando o campo magnético aumenta no interior da espira, o campo induzido tem sentido contrário. Como que ela criou esse campo induzido? Criando uma corrente induzida. Como que vai estar essa corrente? Nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Se o campo estivesse se afastando, o campo induzido e o campo externo teriam o mesmo sentido. Presta atenção nisso. E aí, portanto, iria inverter o sentido dessa corrente. Tá? Então, ó, se o ímã estivesse se afastando, vamos fazer aqui rapidinho. Ó, se o ímã estivesse aqui se afastando, olha aqui, então agora eu estou puxando o ímã para cima. Vai, demônio, não trava não. Ó, o ímã está para cima, está se afastando. Então, o que, que acontece aqui agora? O campo vai ter o mesmo sentido. Por quê? Ah, você tinha um campo no interior da espira, esse campo externo. Ela tenta preservar. Como que ela preserva? Criando um campo no mesmo sentido, ou bem induzido. Então, agora, para criar esse campo no mesmo sentido, a corrente, pela regra da mão direita, sempre para você definir o sentido da corrente, você olha para o campo induzido, não para o campo externo. Então, a corrente agora tem esse sentido. Por isso que a ideia da corrente alternada. Se eu ficar movimentando em cima, para cima e para baixo, a corrente vai ficar uma hora num sentido, outra hora no outro, fica alternando. Já dei uma ideia aí da última aula aí, do último complemento. Então, olha aqui, ó. A pessoa tá aqui, ó. O ímã tá se aproximando dela e você tem essas duas espiras aí. Uma próxima a ela, ou seja, como se o ímã estivesse aproximando, que seria a espira 1, e a outra o ímã está se afastando. O campo magnético do ímã na espira 1 tá assim, ó. Seria o B externo 1. O campo magnético do ímã na espira 2 tá assim, porque entra no polo sul. Então seria o B externo 2, tá? Para a espira 1, o campo está aumentando. Então, consequentemente, o campo induzido vai estar assim, ó. B1, induzido 1. Ok? Para ele estar assim, como que vai estar aqui a corrente 1? Nesse sentido, ó. Ó.
e induzido 1 está no sentido, a mulher olha no sentido horário. E aí, se você olhar para a Inspira 2 aqui, ó, campo magnético agora está no mesmo sentido, porque o campo externo vai estar diminuindo, tá? Então, o B induzido 2 vai estar assim. Então, como que vai estar agora a corrente para criar um campo assim? Novamente, a regra da mão direita, e aí você tem isso daqui. Corrente agora no sentido anti-horário. Então, vamos ver qual que é a resposta. Ó, é a letra C. Existem correntes elétricas induzidas no sentido horário na Inspira 1 e anti-horário na Inspira 2. Tá aí, ó. Essa é a resposta. Opa! Não, cara. Magnético.